Ela pagou R$ 7,60 de passagem para um desconhecido no trem. No dia seguinte, um CEO milionário a recompensou de um jeito que ninguém esperava. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Alice acordou com dificuldade, cansada por não ter dormido bem. Do quarto ao lado, ouvia a respiração pesada de sua mãe. Levantou-se, tentando não fazer barulho no piso que rangia, e foi até o banheiro. No espelho, viu as olheiras que já faziam parte de seu rosto há tanto tempo que nem se lembrava mais de como era sem elas. Mãe, já tomou os remédios? Alice perguntou, colocando a cabeça para dentro do quarto da mãe. Já, filha. Vai com Deus, não se preocupa comigo hoje. Alice sorriu, mas seu coração apertou. Era impossível não se preocupar. Desde que sua mãe ficou doente, 3 anos atrás, seus dias se resumiam a trabalhar na lanchonete e cuidar dela. O céu ainda estava escuro quando Alice saiu de casa. O ar frio de São Paulo fez seus olhos lacrimejarem enquanto caminhava até a estação de trem. Era mais um dia comum, ou pelo menos ela pensava que seria. Na estação, algo chamou sua atenção. Um homem asiático, bem vestido apesar da roupa um pouco amassada, tentava se comunicar com o funcionário da bilheteria. "Please, I need help. I was robbed", ele dizia, com um sotaque carregado. O funcionário balançava a cabeça impaciente. "Não entendo, moço. Sem dinheiro, sem passagem." Alice observou enquanto outras pessoas passavam direto, algumas até rindo da situação. O homem parecia cada vez mais perdido e frustrado. "Com licença", Alice se aproximou. "O senhor precisa de ajuda?" Os olhos dele se iluminaram com a primeira pessoa que realmente parou para dar atenção. "Yes, I mean sim." Ele tentou em português básico. Roubado, sem dinheiro, sem telefone." Alice olhou para o relógio. Estava quase atrasada para o trabalho, mas não conseguia ignorar alguém precisando de ajuda. "Quanto é a passagem?" ela perguntou ao funcionário. R$ 7,60. Alice abriu a carteira. Tinha separado aquele dinheiro para seu almoço, mas... "Toma!" Ela passou o dinheiro pela abertura do guichê. "Para ele." O homem a olhou surpreso. "Não precisa..." "Tudo bem." Alice sorriu. "Qualquer um pode passar por problemas, né?" Ele pegou o bilhete, ainda sem acreditar na gentileza inesperada. "Obrigado. Muito obrigado." "Boa sorte", ela disse, já se afastando para não perder seu trem. O que Alice não viu foi como ele a observou se afastar, tocado por um gesto tão simples, mas tão significativo. Kang Min-seo, um milionário, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia da Coreia do Sul, estava acostumado com pessoas fazendo tudo por interesse. Mas ali estava uma completa desconhecida, ajudando sem esperar nada em troca. No trem lotado, Alice segurou a barra de apoio, pensando no almoço que teria que pular. Seu estômago já reclamava, mas ela sorriu sozinha. Tinha feito a coisa certa. Enquanto isso, Min-seo chegava ao seu hotel de luxo. Os funcionários, que não o reconheceram mais cedo por causa das roupas amassadas, agora se desdobravam em desculpas. Mas ele mal os ouvia. Sua mente estava presa naquela jovem da estação, no seu sorriso sincero, na bondade que demonstrou sem nem saber quem ele era. "Senhor Kang, sua agenda para hoje..." Seu assistente começou a falar. "Cancele tudo", Min-seo respondeu, ainda distraído. "Mas, senhor, a reunião com os investidores..." "Eu disse para cancelar", ele repetiu com firmeza. Depois de tanto tempo, algo além dos negócios ocupava sua mente.
Naquela noite, enquanto Alice servia as últimas mesas da lanchonete com os pés doendo e o estômago vazio, ela não fazia ideia de como aqueles R$7,60 mudariam sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Mincel acordou mais cedo que o normal. Vestiu roupas simples, ignorando os olhares confusos dos funcionários do hotel ao vê-lo sem seu habitual terno. Sr. Kang, o motorista está esperando, seu assistente informou. Não preciso dele hoje. Vou pegar o trem. O assistente arregalou os olhos. Mas, senhor, você tem o dia livre. Mincel cortou a conversa saindo apressado. Na estação, ele esperou ansioso, observando cada pessoa que passava. Depois de quase 1 hora, finalmente a viu. Alice chegava correndo, com o cabelo preso num rabo de cavalo meio desarrumado e a bolsa batendo contra o quadril. Mincel a seguiu discretamente, mantendo uma distância segura. Ela desceu algumas estações depois e ele fez o mesmo. Caminhou por algumas quadras até parar em frente a uma lanchonete pequena, daquelas com letreiro antigo e mesas de fórmica. Esperou alguns minutos antes de entrar. Alice estava limpando o balcão quando ouviu o sino da porta tocar e olhou para cima. Ei, olha só quem está aqui. Ela sorriu, reconhecendo-o imediatamente. O homem da estação já está rico de novo. Sim, consegui resolver tudo, Mincel respondeu. Alice ficou surpresa. Espera um pouco. Você fala português perfeitamente. Na estação você estava misturando inglês com português. Mal conseguia formar uma frase. Mincel engoliu em seco, percebendo seu deslize. Ah, é que, quando estou nervoso, acabo misturando as línguas. E ontem eu estava muito nervoso por ter sido roubado. Alice o observou com curiosidade. Faz sentido, mas ainda é estranho. Você fala como se tivesse nascido aqui. Morei um tempo no Brasil quando era mais jovem, ele mentiu, sentindo-se culpado por mais essa história inventada. O que vai querer? Ela perguntou, ainda com um olhar desconfiado, mas decidindo não insistir no assunto. Um café, por favor. Alice preparou o café com cuidado, e Mincel notou como ela parecia diferente quando estava concentrada. Aqui está, ela colocou a xícara na sua frente. Não é café importado, mas prometo que é feito com carinho. Mincel provou e seus olhos se arregalaram. Está muito bom. Sério? O rosto dela se iluminou. É que eu tento fazer diferente, sabe? Aprendi algumas técnicas vendo vídeos na internet. Uma senhora de idade se aproximou do balcão. Alice, querida, aquele pão de queijo de ontem estava uma delícia. Obrigada, Dona Maria. Hoje fiz fresquinho. Mincel observava fascinado como ela tratava cada cliente como se fosse da família. Voltou no dia seguinte e no outro, sempre pedindo café, sempre observando Alice trabalhar. Você deve gostar muito de café, ela brincou no quarto dia. Na verdade, estou gostando mais da companhia, ele respondeu antes que pudesse se conter. Alice sorriu. E o que você faz aqui em São Paulo? Além de tomar café, claro. Trabalho, ele respondeu vagamente. Com negócios. Ah, executivo? Ela perguntou enquanto limpava uma mesa próxima. Algo assim. Mincel sentiu um aperto no peito pela meia-verdade. Deve ser legal trabalhar num escritório chique. Aqui é bem diferente. Ela olhou em volta. Mas eu gosto. Só queria poder estudar mais sobre café, sabe? Fazer cursos. Por que não faz? Alice riu. Dinheiro, tempo. Minha mãe está doente, preciso cuidar dela. A vida não é tão simples para todo mundo. Mincel sentiu vontade de contar quem era, de oferecer ajuda, mas algo o impediu. Pela primeira vez na vida, alguém o via como uma pessoa normal, não como o CEO milionário que todos queriam impressionar. Posso ajudar aqui? Ele perguntou de repente. Como assim? No trabalho? Posso ajudar você?
Alice o olhou como se ele tivesse ficado maluco. Você quer trabalhar aqui? Por quê? Para aprender sobre café, sobre a vida. Ela riu, mas ao ver que ele falava sério, parou. Olha, o salário é baixo, o trabalho é pesado. Não me importo com o salário. Bom, preciso falar com o seu José, o dono, mas seria legal ter ajuda. Naquela noite, voltando ao hotel, Mincel ignorou as dezenas de e-mails urgentes em seu celular. Depois de tantos anos, sentia que estava fazendo algo real, algo que importava. E tudo por causa de uma xícara de café e um sorriso sincero. Não, não, não. Assim você vai quebrar todos os pratos. Alice corria até Mincel, que equilibrava uma pilha perigosamente alta de louça suja. Desculpe, ele murmurou, enquanto ela pegava metade dos pratos. Nunca fiz isso antes. Percebi, ela riu. Suas mãos são muito macias, para quem diz que já trabalhou em restaurante. Mincel escondeu as mãos nos bolsos do avental, que ainda parecia estranho em seu corpo. Era seu terceiro dia trabalhando na lanchonete, e cada minuto era uma nova descoberta. Alice! Uma voz fraca chamou da cozinha. Era Dona Helena, sua mãe, que às vezes aparecia para ajudar quando se sentia melhor. Oi, mãe! Não era para a senhora estar descansando? Vim trazer seu almoço. Você sempre esquece de comer direito. Mincel observou a troca de olhares entre mãe e filha. Havia tanto amor ali, tanto cuidado mútuo. A senhora já tomou os remédios? Alice perguntou preocupada. Já, mas são tão caros. Mês que vem não sei como vamos fazer. Dá um jeito, mãe, sempre dá. Depois que Dona Helena saiu, Mincel notou Alice enxugando discretamente uma lágrima enquanto lavava a louça. Você quer conversar? Ele perguntou suavemente. Não é nada. Ela forçou um sorriso. É só que, às vezes é difícil, sabe? Queria poder dar uma vida melhor para ela. E seus sonhos? Você falou sobre estudar café. Sonhos são luxo para quem tem tempo e dinheiro, ela respondeu, mas seus olhos brilharam. Mas eu leio muito, estudo em casa. Queria fazer um curso de barista, aprender sobre grãos, torra. Ei, vocês dois! A voz grave de seu José, o dono da lanchonete, interrompeu a conversa. Menos papo e mais trabalho. E você, chinês? Ele é coreano, seu José. Alice corrigiu. Tanto faz. Tá mais atrapalhando que ajudando. Se continuar assim, não precisa voltar amanhã. Mincel abaixou a cabeça, sentindo-se genuinamente envergonhado. Em sua empresa, um olhar seu fazia executivos tremerem. Aqui era apenas mais um funcionário incompetente. Depois do expediente, enquanto guardavam as últimas coisas, Alice tocou seu braço. Não liga para o seu José. Ele é durão assim com todo mundo. Tudo bem, ele está certo. Não sou muito bom nisso. Ainda, ela sorriu. Vem, vou te mostrar um lugar. Eles caminharam pelo centro da cidade. Alice o levou até uma praça pequena com um banco de madeira gasto. Venho aqui quando preciso pensar, ela disse, sentando-se. É calmo. Mincel sentou ao lado dela, sentindo o corpo doer do trabalho do dia. Como você aguenta fazer isso todos os dias? A gente se acostuma, mas você não precisa continuar, sabe? Deve ter coisa melhor para fazer. Ele olhou para ela, para o jeito como o vento bagunçava seu cabelo, para o sorriso cansado, mas sincero. Não tem, ele respondeu simplesmente. Ficaram em silêncio, vendo as pessoas passarem. Um vendedor de pipoca, uma mãe com 2 crianças, um casal de idosos de mãos dadas. Mincel? Sim? Por que você realmente está aqui? A pergunta o pegou de surpresa. Mentir estava ficando cada vez mais difícil. Eu só queria conhecer uma vida diferente. Diferente do quê? Da minha. Alice não insistiu. Mas ele sabia que ela sentia que havia mais por trás de suas palavras.
Na volta para o hotel, Mincel ignorou mais 3 ligações de sua família. Como explicar que estava descobrindo mais sobre si mesmo lavando pratos numa lanchonete do que em anos comandando uma empresa? O celular de Mincel vibrou pela 10ª vez naquela manhã. Na tela, mais uma mensagem do conselho diretor. Precisamos de uma decisão urgente. Onde está você? Sentado em seu quarto de hotel, ele olhou para suas mãos, que agora tinham pequenos cortes dos pratos quebrados e calos do trabalho pesado. O contraste com sua antiga vida não poderia ser maior. Jovem mestre Kang, a voz de sua avó ecoou em sua memória. Você nasceu para liderar, não para servir. Desde criança, cada minuto de sua vida havia sido planejado. Aulas de etiqueta aos 5 anos, inglês aos 6, economia aos 10. Enquanto outras crianças brincavam, ele aprendia sobre mercado de ações. O telefone tocou novamente. Era Ji-Hun, seu assistente pessoal há 10 anos. Senhor Kang, finalmente o encontrei. Como? Estou no lobby do seu hotel. Precisamos conversar. Mincel suspirou. Suba. Minutos depois, Ji-Hun entrava no quarto, seus olhos se arregalando ao ver seu chefe usando jeans e camiseta simples. Senhor, sua família está muito preocupada. O conselho está em caos. Temos 3 fusões pendentes e... Já tomaram café hoje, Ji-Hun? Como? Café. Já tomou um café de verdade hoje? Ji-Hun ajustou os óculos confuso. Senhor, com todo respeito, não vim até aqui falar sobre café. Deveria. Tem uma lanchonete, uma pequena lanchonete onde fazem o melhor café que já provei. Senhor Kang, por favor, seu avô está furioso. Ele ameaça passar o controle da empresa para seu primo, se você não retornar imediatamente. Mincel se levantou, indo até a janela. Lá embaixo, São Paulo pulsava viva e caótica. Sabe há quantos anos não tomo decisões por mim mesmo, Ji-Hun? Desde que meus pais morreram, quando eu tinha 12 anos. Cada escolha, cada passo, tudo decidido pelo conselho, pela família, pela empresa. É seu dever, senhor, seu destino. Destino? Mincel riu. E se eu quiser escolher meu próprio destino? Naquela tarde, na lanchonete, Alice notou algo diferente em Mincel. Tudo bem? Ela perguntou enquanto ele encarava uma xícara de café vazia há 10 minutos. Sim, só pensando. Em quê? Em escolhas, em destino. Alice se sentou à sua frente, aproveitando um momento de calmaria no movimento. Você está escondendo algo, não está? Mincel levantou os olhos, encontrando o olhar direto dela. Por que diz isso? Suas mãos têm calos novos, mas também têm marcas de caneta cara. Seu português é perfeito demais para quem diz que só morou aqui um tempo. E às vezes você olha para o celular como se ele fosse explodir. Mincel sentiu o coração acelerar. Queria contar tudo, mas o medo de perder aquela simplicidade, aquela autenticidade que encontrou ali, o paralisava. Alice, não precisa contar se não quiser. Ela sorriu gentil. Só saiba que pode confiar em mim. Antes que ele pudesse responder, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de um jornal coreano. CEO da Kangtech desaparece em São Paulo. Fontes confirmam presença no Brasil. Preciso ir, ele disse, levantando-se rapidamente. Saiu apressado, deixando Alice confusa para trás. Na rua, seu celular vibrou sem parar. Ao desbloqueá-lo, seu sangue gelou. Nas redes sociais, uma foto sua, trabalhando na lanchonete, viralizava com a legenda: bilionário coreano, visto trabalhando em café em São Paulo. O que Kang Mincel está tramando? Alice estava limpando o balcão quando seu celular apitou. Era uma notificação do Instagram. Trending, hashtag bilionário do café. Curiosa, ela abriu o aplicativo e seu coração parou. Ali, na tela, estava uma foto de Mincel limpando mesas na lanchonete. Não pode ser, ela murmurou, deslizando para ler os comentários. CEO da Kangtech fingindo ser
pobre em São Paulo. Será que ele está fazendo aquele programa Chefe Secreto? Gente, eu tomei café feito por um bilionário. As mãos de Alice tremiam. Tudo fazia sentido agora. O jeito desajeitado de trabalhar, o português perfeito, as roupas caras disfarçadas de simples. Alice! A voz de seu José atirou do transe. Que história é essa de bilionário? O chinês? Coreano? Ela corrigiu automaticamente. Que seja, ele é mesmo ricaço? Alice não sabia o que responder. Seu mundo estava virando de cabeça para baixo. Nesse momento, a porta da lanchonete se abriu. Mincel entrou, ofegante, como se tivesse corrido até ali. Alice, eu posso explicar. Mas antes que ele pudesse continuar, flashes começaram a pipocar do lado de fora. Repórteres e curiosos se aglomeravam, tentando ver o bilionário do café. Pelos fundos, seu José indicou, surpreendentemente calmo. Vão, vocês dois, conversem, eu cuido disso aqui. Alice pegou Mincel pela mão e o puxou para a cozinha, saindo pela porta dos fundos para o beco estreito atrás da lanchonete. Mincel, que loucura é essa? Ela perguntou assim que estavam sozinhos. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Me desculpe, Alice, eu queria te contar, mas... Mas o quê? Achou divertido brincar de pobre? Ver como vivem os mortais comuns? Não, não é nada disso. Ele se aproximou, mas Alice recuou. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti real. Real. Tudo foi uma mentira. Não, Alice, meus sentimentos, o que vivi aqui, isso foi real. Mais real do que qualquer coisa que já experimentei. Alice cruzou os braços, tentando processar tudo. Por que um CEO bilionário iria querer trabalhar numa lanchonete de bairro? Mincel encostou-se na parede, suspirando. Porque eu estava sufocando. Cada minuto da minha vida era controlado, planejado. Eu não sabia mais quem eu era além dos números da empresa. E achou que mentir para todo mundo era a solução? Eu só queria uma chance de ser eu mesmo, sem expectativas, sem pressão. E então eu te conheci e... tudo mudou. Alice sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu confiei em você. Contei coisas que nunca contei para ninguém. E eu guardo cada palavra, cada momento. Alice, você me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia. Um mundo de conexões reais, de trabalho duro, de gente comum? Ela completou, amarga. De gente extraordinária. Ele corrigiu, se aproximando novamente. Dessa vez, ela não recuou. Você é a pessoa mais incrível que já conheci. Sua força, sua bondade. Para! Alice levantou a mão. Não tenta me enrolar com elogios. Você mentiu, Mincel. Como posso confiar em qualquer coisa que você diga agora? O som de mais flashes e vozes chegou até eles. A mídia os havia encontrado. Senhor Kang, por que está trabalhando numa lanchonete? É algum tipo de estratégia de marketing? Qual o objetivo desse experimento social? Mincel olhou para Alice, seus olhos implorando por compreensão. Me dê uma chance de explicar tudo, por favor. Mas Alice já estava se afastando, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Acho melhor você ir. Sua vida real está te chamando. Alice, espera! Mincel ficou sozinho para lidar com toda a confusão que tinha causado, porque ela já tinha desaparecido nas ruas estreitas do bairro. Alice encarava o teto de seu quarto, as horas passando lentamente. Seu celular não parava de vibrar com notificações. Parecia que toda São Paulo queria saber mais sobre o bilionário do café. Ela o silenciou, incapaz de lidar com mais drama. Alice, está acordada? A voz suave de Dona Helena veio do corredor. Pode entrar, mãe. Dona Helena entrou, sentando-se na beira da cama. Filha, o que aconteceu? Você chegou tão perturbada. Alice suspirou, sentando-se. Lembra do Mincel, o rapaz que estava trabalhando na lanchonete? O moço educado que você não parava de falar? É, ele mesmo. Bem,
Acontece que ele não é quem dizia ser. Ela contou tudo para a mãe. A verdadeira identidade de Mincel, as mentiras, a explosão nas redes sociais. Dona Helena ouviu atentamente, sem interromper. E agora eu não sei o que pensar, mãe. Me sinto tão idiota. Dona Helena pegou a mão da filha, acariciando-a suavemente. Alice, às vezes as pessoas fazem coisas erradas pelos motivos certos. Como assim? Pense bem, esse rapaz tinha tudo. Dinheiro, poder, conforto. E mesmo assim, ele escolheu vir trabalhar numa lanchonete pequena, fazer trabalho pesado. Por quê? Alice mordeu o lábio pensativa. Ele disse que queria se sentir real. Exatamente. Às vezes, quando temos muito, perdemos a noção do que realmente importa. Mas ele mentiu, mãe. Como posso confiar nele depois disso? Dona Helena sorriu suavemente. Filha, confiança é algo que se constrói. Ele errou sim, mas pelo que você me contou, parece que ele encontrou algo verdadeiro aqui, com você. Alice sentiu as lágrimas voltarem. E se for tudo parte do jogo? E se eu for só uma distração para ele? Só há uma maneira de descobrir, Dona Helena disse, levantando-se. Converse com ele, ouça o que ele tem a dizer. O coração sabe reconhecer a verdade quando a ouve. Alice não conseguia tirar Mincel da cabeça. Dias se passaram e a ausência dele na lanchonete era sufocante. A lanchonete parecia vazia sem ele. Depois de muita reflexão e uma conversa sincera com sua mãe, ela decidiu que precisava encontrá-lo. O primeiro passo de Alice foi ir até o hotel onde Mincel estava hospedado. Sinto muito, senhorita, o recepcionista informou. O senhor Kang fez check-out há alguns dias. Não deixou endereço de encaminhamento. Frustrada, Alice tentou as redes sociais, mas o perfil de Mincel havia sido desativado. Era como se ele tivesse desaparecido. Desesperada por pistas, ela voltou à lanchonete. Seu José a recebeu com um olhar preocupado. Alice, tem um sujeito de terno te procurando. Diz que é assistente daquele seu amigo coreano. Ji-hun estava sentado em uma mesa, parecendo deslocado. Senhorita Alice. Ele se levantou ao vê-la. Imaginei que você estaria procurando o Sr. Kang. Você sabe onde ele está? Alice perguntou ansiosa. Ji-hun hesitou. Não exatamente, mas tenho informações que podem ajudar. O Sr. Kang, ele abandonou tudo. Renunciou ao cargo de CEO, vendeu suas ações, doou grande parte de sua fortuna. Alice ficou surpresa. Ele abandonou tudo? Sim, disse algo sobre começar do zero e encontrar o verdadeiro significado da vida. Ji-hun parecia genuinamente preocupado. Senhorita Alice, nunca vi o Sr. Kang assim. Ele sempre foi tão controlado. Mas para onde ele foi? Ji-hun tirou um papel do bolso. Ele deixou isso para mim, caso você perguntasse. Era um recibo de compra de uma pequena propriedade no interior de São Paulo. Uma fazenda de café? Alice murmurou, reconhecendo o nome da região, famosa por suas plantações. O Sr. Kang mencionou algo sobre voltar às raízes, Ji-hun explicou. Acho que ele se referia ao café que vocês faziam juntos. Com o coração acelerado, Alice agradeceu a Ji-hun e correu para casa. Em poucas horas, estava em um ônibus rumo ao interior. A viagem pareceu interminável. Quando finalmente chegou à pequena cidade, Alice pegou um táxi até o endereço no recibo. O motorista a deixou em frente a uma estradinha de terra. É só seguir por ali, moça. A fazendinha nova fica no final do caminho. Alice caminhou, o sol se pondo no horizonte. Ao longe, viu uma pequena casa. E ao lado, fileiras e mais fileiras de pés de café. Seu coração quase parou quando viu uma figura familiar entre as plantas. Mincel, com roupa simples, examinava os grãos com atenção. Mincel, ela chamou, sua voz trêmula. Ele se virou, seus olhos se arregalando de surpresa. Alice! Ele deu um passo em sua direção hesitante. Você veio...
Você sumiu, ela disse, as emoções à flor da pele. Abandonou tudo. Mincel passou a mão pelos cabelos. Eu precisava encontrar meu caminho, meu verdadeiro eu. E achou? Alice perguntou, se aproximando mais. Ele sorriu, um sorriso genuíno. Estou começando a achar, mas faltava uma coisa. O quê? Você, ele respondeu simplesmente. O cheiro de café recém-torrado preenchia o ar da pequena varanda. Alice observava Mincel mexer cuidadosamente os grãos na torradeira manual, seus movimentos precisos e concentrados. Nunca pensei que veria o grande CEO Kang Mincel torrando café com as próprias mãos. Alice comentou, um leve sorriso nos lábios. Mincel olhou para ela. Também nunca pensei que estaria fazendo isso. Mas aqui estou eu. E honestamente, nunca me senti tão vivo. Depois disso, ficaram em silêncio. Era um silêncio agradável, mas cheio de coisas que queriam perguntar um ao outro. Alice respirou fundo, criando coragem. Mincel, precisamos conversar. Realmente conversar. Ele concordou, desligando a torradeira. Eu sei. Vamos dar uma caminhada? Eles andaram lado a lado entre as fileiras de café, o sol da tarde lançando sombras longas no chão. Por que você fez tudo isso? Alice finalmente perguntou. Abandonar sua empresa, sua vida. Mincel parou, virando-se para encará-la. Alice, toda a minha vida foi planejada por outras pessoas. Cada decisão, cada passo. Eu era um robô em um terno caro, vivendo uma vida que não era minha. E trabalhar na lanchonete foi a primeira vez que me senti real, fazendo algo com minhas próprias mãos, vendo o resultado imediato. Então, ele hesitou, seus olhos encontrando os dela. Então eu te conheci. Alice sentiu seu coração acelerar. Mincel. Você me mostrou um mundo que eu não conhecia. Um mundo de amizades reais, trabalho duro e alegrias simples. Percebi que estava vivendo uma mentira, não só com você, mas comigo mesmo. Alice cruzou os braços pensando sobre isso. Mas por que aqui? Por que café? Mincel sorriu, olhando para os pés de café ao redor. Lembra quando você me falou do seu sonho de ter uma cafeteria, de aprender tudo sobre café? Percebi que eu também queria isso. Não a cafeteria, mas ter uma paixão, um objetivo. Então você largou tudo por um capricho? Não, Alice. Larguei tudo para me encontrar de verdade, para ter uma vida que faça sentido para mim. Eles continuaram andando, pensando nas coisas que tinham dito. E agora? Alice perguntou, sua voz quase um sussurro. O que você quer? Mincel parou novamente, pegando as mãos de Alice nas suas. Quero construir algo novo, algo verdadeiro. E quero fazer isso com você, se você me der uma chance. Alice sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Mincel, você mentiu para mim. Como posso confiar em você agora? Eu sei que errei, ele disse, sua voz carregada de emoção. E vou passar cada dia provando que sou digno da sua confiança. Não tenho mais nada a esconder, Alice. Este sou eu, de verdade. Não vai ser fácil, ela disse finalmente. Eu sei. Vamos ter que começar do zero. É tudo o que eu quero. Alice respirou fundo, tomando sua decisão. Ok, vamos tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Mincel era mais brilhante que o pôr do sol atrás deles. De volta à varanda, enquanto Mincel servia 2 xícaras do café recém-torrado, Alice olhou ao redor. Então, qual é o plano agora? Mincel sentou-se ao lado dela, entregando-lhe uma xícara. Bem, tenho esta fazenda. Pensei em aprender tudo sobre cultivo e torra de café. E talvez abrir uma pequena cafeteria na cidade. Alice ergueu uma sobrancelha. Sério? O ex-CEO bilionário quer abrir uma cafeteria de interior? Por que não? Ele sorriu. Mas só se você quiser ser minha sócia. Afinal, você é a especialista aqui.
Alice não pôde evitar um sorriso. Tem um espaço perfeito no centro da cidade, pequeno, mas aconchegante. Parece ideal, Minsel disse. Podemos ir ver amanhã? Amanhã, Alice concordou, tomando um gole de café. Seus olhos se arregalaram. Uau, isso está realmente bom. Minsel riu. Viu? Já estou aprendendo. Imagine o que podemos fazer juntos. O sino da porta tocou, mas ninguém entrou. Alice suspirou, olhando para as mesas vazias da recém-inaugurada cafeteria Grão e Alma. Era o terceiro dia desde a abertura e os clientes ainda eram raros. Talvez devêssemos ter escolhido um lugar mais movimentado, ela murmurou, ajustando nervosamente os potes de açúcar nas mesas. Minsel veio da cozinha, carregando uma bandeja de cookies recém-assados. O cheiro doce preencheu o ar, misturando-se ao aroma do café. Paciência, Alice, ele disse, colocando os cookies no balcão. Roma não foi construída em um dia. Alice não pôde evitar um sorriso. Olha quem está falando, o homem que costumava fechar negócios de milhões em minutos. Minsel riu, puxando-a para um abraço rápido. E olha onde isso me trouxe. Aqui com você, aprendendo o valor da construção lenta e sólida. O sino soou novamente, e desta vez uma senhora entrou, olhando curiosa ao redor. Bem-vinda ao Grão e Alma. Alice a cumprimentou, animada com a possibilidade de um cliente. A senhora, que se apresentou como Dona Cleide, sentou-se e pediu um café com leite e um dos cookies que exalavam seu aroma tentador pelo local. Enquanto Alice preparava o pedido, Minsel se aproximou do balcão, falando baixinho. Estive pensando, e se fizéssemos uma campanha nas redes sociais, algo para atrair as pessoas da cidade? Alice mordeu o lábio pensativa. Não sei. Queremos manter a essência do lugar, sabe? Algo acolhedor, não muito comercial. Entendo, mas precisamos que as pessoas saibam que existimos, Minsel argumentou. Que tal convidarmos alguns influenciadores locais para uma degustação? Antes que Alice pudesse responder, a porta se abriu novamente. Seu coração afundou ao ver quem entrava, seu José, seu antigo patrão da lanchonete em São Paulo. Então é verdade, ele disse, olhando ao redor com um sorriso irônico. A garçonete e o falso garçom abriram o próprio negócio. Alice sentiu o rosto esquentar. Seu José, o que faz aqui? Vim visitar minha irmã, ele respondeu, sentando-se ao balcão. Ela me contou sobre a nova cafeteria da cidade. Mal sabia eu que eram vocês. Minsel se aproximou, estendendo a mão. Senhor José, é um prazer revê-lo. Gostaria de experimentar nosso café? Seu José ignorou a mão estendida. Não preciso de caridade de ricaços brincando de pobres. Alice sentiu a raiva borbulhar. Não é brincadeira, seu José. Estamos construindo algo real aqui. É mesmo? Ele riu. E quanto tempo vocês acham que vão durar? Esta cidade não precisa de frescuras de café gourmet. Minsel colocou uma mão no ombro de Alice, sentindo sua tensão. Respeitamos sua opinião, Sr. José, mas estamos determinados a fazer isso dar certo. Nesse momento, Dona Cleide se aproximou do balcão, os olhos brilhando. Minha nossa, esse foi o melhor café que já tomei na vida. E os cookies? Divinos! Alice sorriu, agradecida. Obrigada, Dona Cleide. Fico feliz que tenha gostado. Gostei, eu amei. Vou contar para todo mundo sobre este lugar maravilhoso. Seu José observou a cena, um leve franzir de testa, substituindo seu sorriso sarcástico. Sem dizer mais nada, ele se levantou e saiu. Depois que Dona Cleide também partiu, prometendo voltar com as amigas, Alice se virou para Minsel. Talvez você tenha razão sobre a divulgação, ela admitiu. Mas vamos fazer do nosso jeito, algo autêntico, que reflita quem somos. Minsel sorriu, beijando-a suavemente. Juntos, vamos encontrar o equilíbrio perfeito.
Nas semanas seguintes, eles implementaram algumas estratégias de divulgação. Mincel usou seus conhecimentos de negócios para criar uma presença online atraente, enquanto Alice focava em aprimorar ainda mais as receitas e o atendimento. O boca a boca começou a funcionar. Aos poucos, mais e mais pessoas da cidade vinham experimentar o café que todos comentavam. Um dia, enquanto serviam uma mesa cheia, a porta se abriu. Um homem de terno entrou, olhando ao redor com interesse. "Posso ajudar?" Alice perguntou, aproximando-se. "Rodrigo Mendes." Ele se apresentou, estendendo um cartão. "Sou crítico gastronômico do jornal estadual. Ouvi falar muito bem deste lugar e vim conferir pessoalmente." Alice sentiu o coração acelerar. Chamou Mincel discretamente e juntos eles serviram ao crítico o melhor que tinham a oferecer. Horas depois, após Rodrigo ter provado praticamente todo o cardápio e feito inúmeras anotações, ele se levantou para sair. "E então?" Mincel não pôde evitar perguntar. "O que achou?" Rodrigo sorriu. "Vocês receberão minha crítica oficial em breve, mas posso adiantar uma coisa. Este lugar tem alma e é isso que faz toda a diferença." Quando ele saiu, Alice e Mincel se abraçaram, um misto de alívio e esperança tomando conta deles. "Conseguimos?" Alice perguntou ainda sem acreditar. "Estamos conseguindo", Mincel corrigiu. "Isso é apenas o começo." O aroma de café recém-torrado preenchia o ar da manhã na fazenda. Alice estava na varanda, admirando o nascer do sol sobre os pés de café, quando sentiu braços fortes a envolverem por trás. "Bom dia!" Mincel sussurrou, beijando sua bochecha. "Bom dia!" ela respondeu, recostando-se nele. "Pronto para mais um dia na cafeteria?" Mincel hesitou, um sorriso misterioso nos lábios. "Na verdade, pensei que poderíamos tirar o dia de folga hoje." Alice virou-se, surpresa. "Folga? Você? Quem é você e o que fez com meu viciado em trabalho favorito?" Ele riu, pegando suas mãos nas dele. "Vem comigo, quero te mostrar algo." Intrigada, Alice o seguiu pela propriedade. Caminharam entre os pés de café até chegarem a uma pequena colina. No topo, para sua surpresa, havia um piquenique preparado, com uma vista deslumbrante da fazenda e da cidade ao longe. "Mincel, o que é isso?" Alice perguntou, emocionada. Ele a guiou para sentar-se no cobertor estendido, servindo 2 xícaras do café especial que haviam criado juntos. "Alice", ele começou, sua voz tremendo levemente, "esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida." Ela sorriu, tocando seu rosto carinhosamente. "Para mim também." Mincel respirou fundo, como se reunisse coragem. "Quando nos conhecemos, eu estava perdido. Vivia uma vida que não era minha. Mas você me mostrou o que realmente importa." Alice sentiu seu coração acelerar, antecipando o que estava por vir. "Eu te amo, Alice." Mincel continuou, seus olhos brilhando com emoção. "Amo a vida que construímos juntos. Amo quem eu me tornei ao seu lado." Ele tirou uma pequena caixa do bolso, abrindo-a para revelar um anel simples, mas elegante. "Alice, você quer se casar comigo?" As lágrimas que Alice vinha segurando finalmente caíram. "Sim, 1000 vezes sim." Eles se abraçaram rindo e chorando ao mesmo tempo. Mincel colocou o anel em seu dedo, suas mãos tremendo de emoção. "É perfeito", Alice sussurrou, admirando o anel. "Assim como você." Mincel respondeu, beijando-a suavemente. Nas semanas seguintes, eles planejaram uma cerimônia simples e íntima. A cafeteria se transformou no local perfeito para a celebração, decorada com luzes suaves e flores do campo. No grande dia, Alice estava na cozinha da cafeteria, terminando de se arrumar, quando ouviu uma batida na porta. "Posso entrar?" Era a voz de Dona Helena, sua mãe. "Claro, mãe."
Dona Helena entrou, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver a filha no vestido de noiva. Oh, Alice, ela sussurrou, abraçando-a. Você está linda. Obrigada, mãe. Alice respondeu emocionada. Estou tão feliz que você pôde vir. Eu não perderia isso por nada neste mundo, Dona Helena sorriu. Seu pai estaria tão orgulhoso. Alice sentiu um nó na garganta ao pensar no pai que perdera há anos. Ele está aqui conosco de alguma forma. Do lado de fora, os convidados começavam a chegar. Eram poucos, mas especiais. Os clientes mais fiéis da cafeteria, alguns amigos que fizeram na cidade e até mesmo Ji-hun, o ex-assistente de Min-seo, que voou da Coreia especialmente para a ocasião. Min-seo esperava no pequeno altar improvisado, seu nervosismo evidente no jeito como ajustava a gravata repetidamente. Quando a música começou e Alice apareceu, caminhando ao lado de Dona Helena, o mundo pareceu parar. Min-seo sentiu lágrimas nos olhos ao vê-la se aproximar, mais linda do que jamais imaginara. A cerimônia foi breve e emocionante. Eles trocaram votos escritos por eles mesmos, promessas de amor, companheirismo e café para toda a vida. Eu, Min-seo, prometo sempre torrar os grãos da nossa vida com o mesmo cuidado que torro o nosso café, ele disse, arrancando risos dos convidados. E eu, Alice, prometo que nosso amor será sempre forte como um expresso e doce como um cappuccino. Ela respondeu, seus olhos brilhando de felicidade. Quando foram declarados marido e mulher, a pequena multidão explodiu em aplausos. O aroma de café preenchia o ar, misturando-se com o perfume das flores, criando uma atmosfera única e especial. Durante a recepção, enquanto dançavam lentamente, Min-seo sussurrou no ouvido de Alice. Sabia que em toda a minha vida de CEO, com festas luxuosas e eventos grandiosos, nunca me senti tão feliz quanto estou agora. Alice sorriu, aninhando-se mais em seus braços. E pensar que tudo começou com uma passagem de trem de R$7,60. Eles riram juntos, relembrando o dia que mudou suas vidas para sempre. À medida que a noite avançava, os convidados foram se despedindo, deixando para trás uma trilha de boas energias e desejos de felicidade. Sozinhos, finalmente, Alice e Min-seo sentaram-se na varanda da cafeteria, observando as estrelas. E agora? Alice perguntou, entrelaçando seus dedos nos dele. Min-seo sorriu, beijando sua testa. Agora, meu amor, escrevemos o resto da nossa história, juntos. 5 anos depois que Alice e Min-seo se casaram, a cafeteria pequena deles, chamada Grão e Alma, virou um lugar muito importante na cidade. Era um local onde as pessoas contavam suas histórias e faziam novos planos. Tudo isso enquanto tomavam um café gostoso e cheiroso. Numa manhã ensolarada, Alice estava atrás do balcão, sua barriga visivelmente arredondada pela gravidez de gêmeos, quando Min-seo entrou apressado, agitando um envelope. Alice, você não vai acreditar, ele exclamou, os olhos brilhando de excitação. O que foi? Ela perguntou curiosa. Min-seo abriu o envelope, revelando um documento oficial. Lembra daquele projeto que discutimos? Acabamos de receber a aprovação e o financiamento. Alice cobriu a boca com as mãos, emocionada. Sério? Oh, Min-seo, isso é maravilhoso! Eles se abraçaram, lágrimas de felicidade nos olhos. O projeto era um sonho antigo, usar parte da herança inesperada que Min-seo recebera após a morte de seu avô para criar um programa de treinamento em café e empreendedorismo para jovens carentes. Imagina quantas vidas podemos impactar, Alice sussurrou, acariciando a barriga. Nossos filhos vão crescer vendo o poder de fazer a diferença.
Nas semanas seguintes, eles trabalharam incansavelmente para transformar o andar superior da cafeteria em um espaço de aprendizado. Compraram equipamentos, desenvolveram um currículo e, com a ajuda da comunidade, criaram um ambiente acolhedor para os futuros alunos. O dia da inauguração chegou. A cafeteria estava cheia, com rostos familiares e novos. Entre eles estavam 10 jovens, os primeiros participantes do programa. Mincel subiu em um pequeno palco improvisado, o nervosismo evidente em sua voz trêmula. Bem-vindos ao Projeto Grão de Ouro. Há alguns anos eu era um CEO que havia perdido o rumo. Foi através do café e do amor. Ele olhou carinhosamente para Alice, que encontrei meu verdadeiro propósito. Hoje queremos oferecer essa mesma oportunidade a vocês. Alice se juntou a ele, sua presença trazendo calma como sempre. Aqui vocês não aprenderão apenas sobre café. Aprenderão sobre perseverança, sobre sonhar grande e trabalhar duro, sobre construir uma comunidade e fazer a diferença. Um dos jovens, Pedro, levantou a mão timidamente. Mas, e se a gente falhar? Mincel sorriu gentilmente. Falhar faz parte do processo. O importante é levantar e tentar de novo. Cada xícara de café mal feita é uma lição, não um fracasso. As semanas se transformaram em meses. O programa floresceu, com os jovens não apenas aprendendo sobre café, mas também descobrindo suas próprias paixões e talentos. Numa tarde tranquila, enquanto Mincel orientava um grupo na arte da torra, Alice sentiu as primeiras contrações. Mincel! Ela chamou, apoiando-se no balcão. Ele correu até ela, preocupação estampada em seu rosto. É hora? Ela concordou, respirando fundo. O parto foi rápido e intenso. Horas depois, Mincel entrava no quarto do hospital, carregando 2 pequenos embrulhos. Oi, mamãe, ele sussurrou, lágrimas nos olhos. Tem 2 pessoazinhas aqui querendo te conhecer. Alice estendeu os braços recebendo os gêmeos, um menino e uma menina. Eles são perfeitos, ela murmurou, beijando suas testas delicadas. Como vamos chamá-los? Mincel perguntou, sentando-se ao lado da cama. Alice sorriu, olhando para os bebês. Que tal Helena e José? Mincel ergueu uma sobrancelha. José, como seu ex-chefe rabugento? Alice riu suavemente. Sim, para lembrar de onde viemos e o quanto crescemos. Ele concordou, compreendendo. Helena e José é perfeito. Semanas depois, a cafeteria estava decorada para uma celebração especial. Os alunos do programa, funcionários e clientes fiéis se reuniram para conhecer os novos membros da família Grão e Alma. Enquanto Alice ninava José e Mincel, segurava Helena, Pedro, agora um barista talentoso, se aproximou. Senhor Mincel, senhora Alice, ele começou nervoso. Eu queria agradecer. Antes deste programa, eu não tinha direção na vida. Agora tenho um futuro. Alice sorriu emocionada. O mérito é seu, Pedro. Você trabalhou duro. E isso é apenas o começo, Mincel acrescentou. Mal posso esperar para ver o que você realizará. Naquela noite, após colocarem os gêmeos para dormir, Alice e Mincel sentaram-se na varanda da fazenda, como faziam há tantos anos. Sabe, Mincel começou, segurando a mão de Alice. Quando deixei minha vida na Coreia, pensei que estava desistindo de um legado. Mas agora vejo que estávamos apenas começando um novo. Alice recostou-se nele, observando as estrelas. Um legado de esperança, de segundas chances, de amor. Mincel completou, beijando-a suavemente. Ali, sob o céu estrelado, com o aroma de café no ar e o som suave dos bebês dormindo, Alice e Mincel sabiam que haviam encontrado algo muito mais valioso que qualquer fortuna. Uma vida repleta de propósito, amor e a chance de fazer a diferença, uma xícara de café de cada vez. E então,
O que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!